O frio de Moscovo estalava nos ossos naquela noite de janeiro, um frio que parecia penetrar até a alma. Lá fora, a neve caía incansavelmente, cobrindo a Praça Vermelha e as cúpulas coloridas de São Basílio num manto branco e silencioso, visível através das altas janelas do restaurante Zima. Aqui dentro, porém, reinava um calor quase opressor, não apenas da calefação eficiente, mas da própria atmosfera de luxo denso e sussurrado. O tilintar de talheres de prata contra porcelana fina, o murmúrio de conversas discretas em russo e, ocasionalmente, inglês ou francês, o brilho âmbar de vinhos caros em copos de cristal, tudo criava uma bolha de opulência contra o inverno rigoroso. Zarina Petrova movia-se por este ambiente com uma eficiência quase invisível. O seu uniforme simples, de um cinzento sóbrio, mas impecavelmente passado, contrastando com os fatos de marca e vestidos de seda dos clientes. Aos 22 anos, os seus traços denunciavam uma origem diferente da maioria eslava que frequentava o Zima. Cabelos muito escuros e ondulados, presos num coque apertado na nuca, olhos amendoados de um castanho profundo que observavam tudo com uma inteligência quieta, e uma pele morena clara que parecia absorver a luz dourada do restaurante. Enquanto polia um copo de vinho com um pano macio, vendo seu próprio reflexo distorcido no cristal, sentiu a familiar mistura de gratidão e deslocamento. Gratidão a Sergei Volkov, o homem que a acolhera em Moscovo, financiando seus estudos de literatura e arranjando-lhe este emprego a tempo parcial. Deslocamento, por sentir que nunca pertenceria verdadeiramente àquele mundo de riqueza fácil e conversas polidas, um mundo tão distante da sua aldeia nas montanhas do Cáucaso, onde a vida era mais dura, mas talvez mais honesta. O maitre, um homem de meia-idade com uma postura rígida, passou por ela e deu-lhe um aceno discreto de aprovação pelo brilho do copo. Profissionalismo tenso, era essa a chave para sobreviver ali. A porta pesada do Zima abriu-se com um solavanco, deixando entrar uma rajada de ar gelado e a figura ruidosa de Dmitri Ivanov. O som pareceu rasgar a teia delicada de murmúrios e tilintares. Ivanov, um homem nos seus 40 e poucos anos, sacudiu a neve de um sobretudo caro, mas de corte ligeiramente exagerado, revelando um fato escuro que brilhava talvez um pouco demais. O seu relógio de ouro era grande, ostensivo. Ignorou o maitre que se adiantava para o receber, e o seu olhar varreu o salão com uma impaciência mal disfarçada, pousando finalmente em Zarina. Você! A sua voz era mais alta do que o necessário. Arranje-me a melhor mesa. Agora. E traga-me a carta de vodkas. Ele não pediu, ordenou, e o seu olhar percorreu-a de cima a baixo com um desdém que a fez sentir um arrepio, mais frio do que o vento lá fora. Zarina apenas assentiu. Pegou num menu pesado encadernado a couro e conduziu a uma mesa bem localizada, com vista para a praça iluminada pela neve. O seu coração batia um pouco mais depressa. Conhecia aquele tipo de cliente, o novo rico inseguro que compensava a falta de classe com arrogância, e sabia que a noite seria longa. Dmitri Ivanov acomodou-se na cadeira de veludo com um suspiro de satisfação forçada, como se estivesse a fazer um favor ao restaurante por honrá-lo com a sua presença. Abriu o menu da vodka com um ar de conhecedor, embora os seus olhos passassem rapidamente pelas marcas de topo sem se fixarem em nenhuma. Vejamos, murmurou para si mesmo, alto o suficiente para Zarina ouvir, enquanto ela esperava de pé com o bloco de notas na mão. Beluga Gold Line, claro. Mas talvez, Kaufmann, o que me diz, rapariga? Ele ergueu os olhos para ela, um brilho de desafio nas suas pupilas claras. Qual destas acha que uma pessoa como eu deveria apreciar esta noite? A pergunta não era um pedido de sugestão, mas um teste, uma forma de a diminuir. Zarina manteve a expressão neutra. Ambas são excelentes escolhas, senhor, respondeu, a sua voz calma e nivelada. A Beluga Gold Line é conhecida pela sua suavidade excepcional, enquanto a Kaufmann Vintage é apreciada pela sua complexidade, sendo uma vodka de colheita única. Ela falou com a precisão que aprendera com o maitre e com as suas próprias leituras curiosas. Dmitri franziu o sobrolho, talvez surpreendido pela resposta articulada. Sim, claro. A complexidade. Repetiu a palavra como se a tivesse escolhido ele mesmo. Traga-me a Kaufmann e caviar, obviamente, Ozetra Imperial, o melhor que tiverem. Não me venha com imitações. Sim, senhor. Temos um excelente Ozetra Imperial da região do Cáspio. Zarina anotou o pedido, ignorando a implicação de que ela poderia tentar enganá-lo. Enquanto ela se afastava em direção à cozinha e ao bar, ouviu resmungar para o ar.
Incrível como deixam qualquer um trabalhar nestes sítios hoje em dia, sem o menor pingo de refinamento. A palavra refinamento pareceu pairar no ar quente do restaurante. Zarina sentiu as faces aquecer, mas continuou a andar. Refinamento. Era isso que ele achava que possuía? Aquele homem que entrava a gritar e tratava as pessoas como objetos? Lembrou-se de Sergei Volkov, da sua biblioteca cheia de livros antigos, da forma como ele falava de Pushkin e Tchaikovsky com uma paixão tranquila, da sua elegância discreta que não precisava de relógios de ouro para se afirmar. Isso sim, era refinamento. Não esta exibição grosseira de dinheiro recente. No bar, enquanto esperava pela garrafa de vodka e pela pequena lata de caviar, que seria servida com blinis e creme fraiche, trocou um olhar rápido com Anya, outra empregada, uma rapariga russa loura e sardenta que lhe ofereceu um sorriso rápido e solidário. Anya também conhecia Dmitri Ivanov e a sua reputação. Quando Zarina voltou à mesa com a bandeja, Dmitri estava ao telemóvel, falando alto sobre um negócio qualquer, gesticulando com a mão livre. Ele fez-lhe sinal para pousar as coisas sem interromper a chamada. Zarina colocou a garrafa de vodka num pequeno balde de gelo e dispôs o serviço de caviar com cuidado. A lata de Osetra Imperial brilhava sob a luz suave, as pequenas ovas escuras prometendo um sabor salgado e complexo. Assim que desligou o telemóvel com um estalo, Dmitri focou-se no caviar. Pegou numa pequena colher de madrepérola e provou. Não está mal, concedeu, como se estivesse a avaliar um esforço medíocre. Mas já comi melhor em Courchevel, claro. Ele serviu-se de uma dose generosa de vodka num copo pequeno e bebeu de um só trago. Agora a comida. Quero o bife stroganoff, mas certifique-se que o chefe usa a melhor carne, lombo, e sem cogumelos a mais, detesto aquilo a encher o prato. O nosso stroganoff é preparado tradicionalmente com lombo e cogumelos salteados em molho de natas, explicou Zarina pacientemente. Posso pedir ao chefe para moderar na quantidade de cogumelos, se desejar. Faça isso, ele retorquou, já a servir-se de mais vodka. Não sei como é que vocês aí no sul preparam estas coisas, mas aqui em Moscovo gostamos das coisas bem feitas. Aí estava. A referência velada, mas inequívoca, à sua origem. Vocês, no sul. Ele nem sabia de onde ela era, apenas assumia que por não ser eslava vinha de algum lugar inferior, menos civilizado. O nó que se formara no seu estômago apertou-se. Manteve a cabeça erguida e retirou-se novamente, sentindo o olhar dele fixo nas suas costas. Current Par Characters, 4.046. Total Characters, 749. Enquanto esperava que a cozinha preparasse o stroganoff de Dmitri, Zarina ajudou a servir outras mesas, tentando manter a mente ocupada. Viu rostos conhecidos, diplomatas, empresários, figuras do mundo das artes. O Zima era um microcosmos da elite moscovita. E ali estava ela, a rapariga do Cáucaso, servindo um homem que a julgava pela aparência e pela função. Sentiu uma onda de cansaço, não físico, mas emocional. Quantas vezes teria de engolir comentários como aqueles? Quantas vezes teria de provar que era mais do que o estereótipo que lhe queriam impor? Lembrou-se da primeira vez que encontrara Sergei Volkov. Tinha acabado de chegar a Moscovo, sentindo-se perdida e assustada na cidade imensa. Ele era amigo de um professor da sua terra natal que lhe pedira para ajudar. Sergei acolheu-a com uma bondade paternal. Interessou-se pela sua paixão pela literatura russa, ofereceu-se para pagar os seus estudos na Universidade Estatal de Moscovo. A inteligência e a sensibilidade não têm etnia, Zarina, dissera-lhe ele uma vez, quando ela lhe confessara suas inseguranças. O conhecimento é a verdadeira pátria. E fora ele quem lhe sugerira o trabalho no Zima. Vai ajudá-la a ganhar independência e a conhecer um lado diferente da cidade, explicara, mas nunca se esqueça do seu valor. As palavras de Sergei ecoaram na sua mente enquanto levava o prato fumegante de stroganoff para a mesa de Dmitri. O aroma rico da carne e do molho de natas preencheu o ar. Colocou o prato à frente dele com cuidado. Dmitri examinou-o com desconfiança. Espetou um pedaço de carne com um garfo. Parece aceitável, disse antes de o levar à boca. Mastigou lentamente. Tenho de admitir, não está mal. Mas falta um certo. Ele usou a expressão francesa com um ar pretensioso. Talvez precise de um vinho para acompanhar. O que sugere? Novamente, o desafio no olhar. Zarina respirou fundo. Era a sua oportunidade de mostrar conhecimento, não para o impressionar, mas para afirmar a sua própria competência.
Com a riqueza do Stroganoff, um vinho tinto de corpo médio a encorpado seria ideal para equilibrar o molho de natas, começou ela, a voz firme. Um saperavi georgiano, talvez? Tem taninos presentes, mas elegantes e notas de fruta escura que complementariam a carne. Ou, se preferir algo francês, um bom Pinot Noir da Borgonha, com a sua acidez e complexidade, também harmonizaria bem. Dmitri pareceu genuinamente surpreendido pela sugestão do saperavi. Georgiano, repetiu com uma ponta de escárnio. Vinho da Geórgia? Aqui? É um vinho excelente e muito respeitado, senhor, respondeu Zarina, mantendo a calma. A Geórgia tem uma das mais antigas tradições vinícolas do mundo. Ela sabia que estava a pisar terreno perigoso, corrigindo subtilmente a sua ignorância, mas a necessidade de defender o seu conhecimento falou mais alto. A cara de Dmitri fechou-se. Era óbvio que ele não fazia ideia do que era um saperavi, mas o seu orgulho impedia-o de o admitir. Bobagem, resmungou. Traga-me o Pinot Noir, francês, claro, e certifique-se que é um bom. Ele acenou com a mão, dispensando-a. Zarina sentiu uma pequena vitória amarga. Ele podia ter dinheiro para pedir o vinho francês, mas fora ela quem demonstrara o verdadeiro conhecimento. Enquanto se dirigia à adega para buscar a garrafa, sentiu um movimento perto da entrada. O seu coração deu um salto. Sergei Volkov acabara de entrar no restaurante. Não vinha sozinho. Acompanhava uma senhora elegante. Mesmo envolto num pesado casaco de inverno, a sua postura era inconfundível, uma calma dignidade, uma aura de respeito que o precedia. O maître apressou-se a cumprimentá-lo, não com a subserviência forçada que mostrava a homens como Dmitri, mas com um respeito genuíno e caloroso. Sergei sorriu, apertou a mão do maître e disse algo em voz baixa que o fez sorrir também. O seu olhar percorreu o salão por um instante e, por uma fração de segundo, cruzou-se com o de Zarina. Ele deu-lhe um quase imperceptível aceno de cabeça e um leve sorriso, um reconhecimento silencioso que a aqueceu por dentro. A atenção de Dmitri Ivanov, que estava a meio de mais um gole de vodka, fixou-se imediatamente em Sergei. A sua expressão mudou drasticamente. A arrogância desapareceu, substituída por uma ânsia quase canina de ser notado, de ser reconhecido por aquela figura de verdadeira influência. Endireitou-se na cadeira, ajeitou o nó da gravata e começou a olhar fixamente na direção de Sergei, esperando uma oportunidade. Zarina percebeu imediatamente o que ia acontecer. Dmitri ia tentar impressionar Sergei, e ela, rapariga do sul, estava no meio do caminho. Zarina regressou com a garrafa de Pinot Noir. Abriu-a com gestos precisos, usando o saca-rolhas com a elegância discreta que aprendera. Serviu um pouco no copo de Dmitri para ele provar. Ele cheirou o vinho com um ar exagerado de concentração, rodou-o no copo e tomou um gole. Sim, este sim, aprovou, embora fosse evidente que a sua atenção já não estava no vinho, mas sim na mesa para onde o maître conduzia Sergei Volkov e a sua acompanhante, uma das melhores mesas do restaurante, naturalmente, numa zona mais reservada. Conhece aquele homem? Perguntou Dmitri a Zarina, indicando Sergei com um movimento de cabeça disfarçado e mal-sucedido. O Sr. Volkov é um cliente habitual e muito respeitado, respondeu Zarina diplomaticamente. Volkov, Sergei Volkov, os olhos de Dmitri arregalaram-se ligeiramente. O académico, o mecenas. A cobiça e a admiração misturavam-se na sua voz. Preciso de falar com ele. Zarina sentiu um aperto no peito. O Sr. Volkov parece estar a meio de uma conversa privada, senhor, tentou ela suavemente. Não seja ridícula, retorquiu Dmitri, impaciente. É uma oportunidade de negócio. Homens como Volkov apreciam iniciativa. Ele limpou a boca com um guardanapo de linho, bebeu o resto da vodka e levantou-se, ajeitando o casaco do fato. Ignorou o olhar suplicante de Zarina e começou a dirigir-se à mesa de Sergei, com um sorriso forçado no rosto. Zarina ficou paralisada por um momento, observando a cena com um mau pressentimento. Viu Dmitri aproximar-se da mesa de Sergei, hesitar por um instante e depois inclinar-se para dizer algo, interrompendo a conversa de Sergei com a sua acompanhante. Viu a expressão de Sergei Volkov mudar de uma cortesia atenta para uma leve surpresa, seguida de uma quase imperceptível frieza. Então aconteceu o inesperado. Sergei Volkov ergueu ligeiramente a mão, não para cumprimentar Dmitri, mas para fazer sinal a alguém do outro lado do salão. Os seus olhos encontraram os de Zarina novamente, e ele chamou-a, a sua voz calma mas clara, cortando o murmúrio do restaurante. Zarina, minha querida. Dmitri Ivanov estacou, a meio de uma frase, a sua mão ainda estendida no ar.
Virou a cabeça lentamente, a incredulidade estampada no rosto. Todos os olhares na vizinhança pareceram convergir para Zarina, que sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto e depois a voltar numa onda quente. Hesitante, aproximou-se da mesa de Sergei, passando pelo atônito Dmitri. Sim, Sergei Pavlovich, respondeu ela, a voz um pouco trêmula. Sergei sorriu-lhe calorosamente, ignorando completamente a presença de Dmitri ao seu lado. Como vão os estudos sobre Dostoiévski? Já terminou os irmãos Karamazov que lhe emprestei? Estou quase a terminar, Sergei Pavlovich, respondeu Zarina, sentindo-se subitamente mais segura sob o olhar protetor dele. É, avassalador. É a vida, concordou Sergei com um leve brilho nos olhos. Apontou discretamente com o queixo na direção de Dmitri, que continuava ali, petrificado, o sorriso forçado congelado no rosto. Este cavalheiro está a importuná-la, Zarina. Precisa de alguma coisa? A pergunta pairou no ar, carregada de significado. O silêncio em redor da mesa tornou-se pesado. Dmitri Ivanov baixou lentamente a mão. A cor desapareceu completamente do seu rosto, deixando-o pálido e flácido. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Gaguejou um ruído incoerente. A compreensão atingiu-o como um golpe físico. A rapariga que ele tratara com tanto desdém, a empregada do Sul, era protegida e tratada com carinho e familiaridade por Sergei Volkov, o homem que ele desesperadamente queria impressionar. O erro colossal, a humilhação pública, pelo menos para os presentes e para si mesmo, era palpável. Sergei Volkov virou-se finalmente para Dmitri, o seu olhar agora frio como o gelo lá fora. A sua voz, quando falou, era suave, quase sedosa, mas cortante como uma lâmina. Senhor Ivanov, creio, disse ele, medindo cada palavra. A verdadeira marca de um cavalheiro, sabe, não reside na ostentação da sua carteira, mas na forma como trata aqueles que o servem. A hospitalidade e o respeito são valores que transcendem qualquer conta bancária. Fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Zarina é uma jovem de extraordinário mérito e inteligência, que tem o privilégio de apoiar nos seus estudos. Ela está sob a minha proteção. Outra pausa, ainda mais pesada. Tenho a certeza absoluta que o senhor não quererá que ela termine a sua noite de trabalho com uma impressão desagradável. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Uma demarcação de território. Uma sentença. Current Characters, 4 de quase de 24. Total Characters, 1506-17. A humilhação de Dmitri Ivanov era completa e visível para quem quisesse ver. O seu rosto, antes arrogante, estava agora contraído numa máscara de choque e embaraço. Os seus olhos dardejavam, procurando uma saída, uma forma de escapar daquele holofote invisível de desaprovação que parecia emanar de Sergei Volkov e se refletir nos olhares curiosos e talvez satisfeitos de outros clientes que tinham percebido a tensão. Ele tentou novamente falar, talvez para se desculpar, para se justificar, mas as palavras não saíam, presas na garganta pela enormidade do seu erro social. Aquele mundo que ele tanto tentava penetrar, o mundo da influência real e do respeito conquistado, acabara de lhe fechar a porta na cara e por causa da sua própria estupidez e preconceito. Sergei Volkov manteve o seu olhar fixo em Dmitri por mais um momento. Um olhar que não continha raiva, apenas uma profunda e gélida decepção. Depois, como se o dispensasse da sua atenção por não valer mais o esforço, virou-se novamente para Zarina, o calor regressando aos seus olhos. Continue com seu excelente trabalho, Zarina, disse ele suavemente, e passe pelo meu escritório na universidade na próxima semana, se tiver tempo. Tenho outro livro que acho que vai gostar. Obrigada, Sergei Pavlovich. Irei, respondeu Zarina, sentindo uma onda de gratidão e alívio tão intensa que quase a deixou tonta. Fez uma pequena vénia e afastou-se, passando novamente por Dmitri, que parecia ter encolhido dentro do seu fato caro. De volta à segurança relativa da área de serviço, encostou-se por um instante à parede fria, respirando fundo. O nó no seu estômago tinha desaparecido, substituído por uma sensação de força tranquila. Não precisara de gritar, não precisara de se rebaixar ao nível dele. A verdade, revelada pela simples demonstração de afeto e respeito de Sergei, fora suficiente. Annie aproximou-se dela, os olhos a brilhar. Eu vi tudo, sussurrou, com um sorriso cúmplice. Foi! Magnífico! A cara dele! Zarina não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Ele teve o que merecia. Com certeza, concordou Annie antes de ser chamada para outra mesa. Do outro lado do salão, Dmitri Ivanov, recompondo-se minimamente, fez um sinal quase imperceptível a outro empregado, pedindo a conta.
Evitou olhar na direção de Zarina ou de Sergei. Quando a conta chegou, pegou na carteira, tirou um maço de notas. Talvez mais do que o necessário, num último gesto descoordenado de tentar remediar a situação com dinheiro. E deixou-as sobre a mesa sem sequer verificar o valor. Levantou-se apressadamente, quase tropeçando na cadeira, pegou no sobretudo e saiu porta fora, desaparecendo na noite fria e nevada de Moscovo, como um fantasma expulso do banquete. Zarina observou-o ir, sem triunfo, mas com um sentimento de justiça feita. Continuou o seu trabalho, servindo as outras mesas, respondendo a perguntas sobre o menu, enchendo copos de vinho. Mas algo mudara. A sua postura parecia mais direita, o seu olhar mais firme. Sentia-se menos uma intrusa naquele mundo e mais alguém que, apesar das aparências, tinha o seu próprio valor, reconhecido por quem realmente importava. Mais tarde, quando o movimento começou a diminuir, Sergei Volkov e a sua acompanhante prepararam-se para sair. Ao passar por Zarina perto da saída, Sergei parou por um momento. Colocou uma mão gentilmente no seu ombro. Nunca deixe que a ignorância alheia diminua a sua luz, Zarina, disse ele, a sua voz baixa e séria. A sua inteligência é a sua força. Obrigada, Sergei Pavlovich. Por tudo, respondeu ela, sentindo os olhos a umedecerem-se ligeiramente. Ele sorriu, um sorriso genuíno e encorajador, e saiu, deixando para trás o calor da sua presença. Zarina ficou ali por um momento, observando a porta a fechar-se. Depois virou-se e caminhou até uma das grandes janelas. Lá fora a neve continuava a cair sobre a cidade adormecida, cobrindo tudo com uma beleza fria e impessoal. Mas pela primeira vez naquela noite o frio não a incomodava. Sentia-se ancorada, validada. O Zima continuava a ser um mundo à parte, mas ela sabia agora com mais certeza do que nunca que o seu valor não dependia da aprovação daquele mundo, mas sim da sua própria integridade e do respeito daqueles que viam para além das aparências. Endireitou os ombros e voltou ao trabalho, um pequeno e quase imperceptível sorriso nos lábios. A noite ainda não tinha acabado, mas a sua batalha silenciosa fora ganha. O resto do turno de Zarina decorreu sem incidentes. Os clientes restantes eram, na sua maioria, os habituais frequentadores do Zima, pessoas que, mesmo pertencendo à elite, possuíam uma discrição e uma cortesia que contrastavam vivamente com a ostentação de Dmitri Ivanov. Os clientes restantes eram, na sua maioria, os habituais frequentadores do Zima, pessoas que, mesmo pertencendo à elite, possuíam uma discrição e uma cortesia que contrastavam vivamente com a ostentação de Dmitri. Ninguém comentou o incidente, mas Zarina sentiu alguns olhares diferentes. Talvez de curiosidade, talvez de respeito, recém-descoberto, ao perceberem a sua ligação com Volkov. Não importava. O que importava era a sensação interna de equilíbrio recuperado. Enquanto arrumava as últimas mesas, limpando migalhas invisíveis e alinhando os talheres para o dia seguinte, refletiu sobre a noite. O comportamento de Dmitri não fora uma novidade. Já enfrentara antes o preconceito, as suposições baseadas na sua aparência ou no seu sotaque, que ela se esforçava por polir. Mas a intervenção de Sergei dera-lhe uma nova perspectiva. Não se tratava apenas de ter um protetor influente. Tratava-se da validação da sua própria dignidade. Sergei não a defendera por caridade, mas porque acreditava nela, no seu potencial, no seu caráter. E essa crença era uma armadura mais forte do que qualquer uniforme ou conta bancária. Quando finalmente tirou o avental e vestiu o seu próprio casaco modesto, mas quente, o restaurante estava quase vazio. Apenas alguns funcionários terminavam a limpeza na cozinha. Anya saiu ao mesmo tempo que ela. — Vai para casa agora? Perguntou Anya, enquanto abotoava o casaco. — Sim, respondeu Zarina. Tenho aula cedo amanhã. Aquilo com o Ivanov foi intenso, comentou Anya já na rua, o vapor a sair-lhe da boca a cada palavra. O frio da noite parecia ainda mais cortante depois do calor do restaurante. Ele mereceu cada segundo. Mereceu, concordou Zarina, puxando o gorro para cobrir as orelhas. Mas fico feliz por ter acabado. Homens como ele, suspirou Anya, abanando a cabeça, acham que o dinheiro compra tudo, até o direito de tratar mal os outros. Esquecem-se que o respeito não tem preço. Despediram-se na esquina, cada uma seguindo o seu caminho pela neve que rangia sob as botas. O caminho de Zarina até ao pequeno apartamento que alugara perto da universidade era longo, mas ela não se importou. A caminhada pelo frio pareceu limpar-lhe a cabeça, solidificar a calma que sentia. As luzes da cidade refletiam-se na neve fresca, criando uma paisagem urbana quase mágica.
Moscovo podia ser uma cidade dura e implacável, cheia de contrastes gritantes entre riqueza e pobreza, poder e submissão, mas também era uma cidade de oportunidades, a cidade que lhe permitia estudar os grandes mestres da literatura, a cidade onde encontrar a generosidade inesperada